Suponho, finalmente, que os ladrões de que falam não são aqueles miseráveis a quem a pobreza e vileza de sua fortuna condenou a este gênero de vida, porque a mesma, sua miséria, ou escusa ou alivia o seu pecado. Olá, vamos falar de literatura portuguesa? Você conhece um dos maiores autores do século XVII? Na época, ele representou a Igreja Católica. Rei da literatura do século XVII, fez parte da Companhia de Jesus. Era um jesuíta e veio para catequizar. Mas era um grande orador, um grande escritor, intelectual, filósofo e ligado à Igreja Católica. Você já sabe de quem eu estou falando? A palavra de Deus para atacar elites e defender indígenas escravizados. Sim, Antônio Vieira, ou melhor, Padre Antônio Vieira. E não era apenas um religioso, mas um pensador profundamente engajado com os problemas sociais da sua época. O Padre Antônio Vieira defendia que todos, independentemente de sua origem, tinham o direito de viver com dignidade. Para ele, a religião não deveria ser usada para justificar a exploração, mas sim para combater as desigualdades. Vieira acreditava que a palavra de Deus deveria questionar as injustiças do mundo. Sua pregação foi frequentemente desafiada pelo poder estabelecido, que lhe trouxe muitos problemas. Vieira pregava contra a opressão e o tratamento desumano que os indígenas e os escravizados sofriam no Brasil colônia. Isso atraiu a ira de grandes elites coloniais e até da própria igreja, que o perseguiu e o calou por muitos anos. Além de ser perseguido e preso, Vieira também enfrentou censura nas suas obras. Seus sermões, considerados subversivos, foram proibidos de serem publicados em vários momentos, mas mesmo assim ele continuou a pregar suas ideias de justiça social. Agora que eu já expliquei para vocês quem foi o Padre Antônio Vieira, eu vou explanar um pouco para vocês de um dos seus grandes sermões, o Sermão do Bom Ladrão. O Sermão do Bom Ladrão é um bilhete exemplar da oratória barroca, usada para denunciar a imoralidade social e política e clamar por uma justiça verdadeira que pune os grandes corruptos. Mas para a gente entender melhor do que se passava de fato nessa obra, eu vou pedir para o Luiz Gustavo estar explicando mais um pouquinho para vocês. Fala aí, Luiz Gustavo. A traça ou astúcia com que usava destes instrumentos era toda encaminhada a fartar a sede da sua cobiça, porque eles, como esponjas, chupavam das províncias que governavam tudo quanto podiam, e o imperador, quando tornavam, exprimia as esponjas e tomava para o fisco real quanto tinham roubado, com que ele ficava rico e eles castigados. Rei dos reis e senhor dos senhores, que morrestes entre ladrões para pagar o furto do primeiro ladrão, e o primeiro a quem prometestes o paraíso foi outro ladrão, para que os ladrões e os reis se salvem, de tal maneira impediam os furtos futuros e façam restituir os passados, que em lugar de os ladrões o levarem consigo, como levam ao inferno, levem eles consigo os ladrões ao paraíso. Olá pessoal, meu nome é Luiz Gustavo e eu vou falar sobre a obra do Padre Antônio Vieira, O Sermão do Bom Ladrão, que foi publicado em 1655 na Igreja da Misericórdia em Lisboa. A escolha desse local foi justamente porque Padre Antônio Vieira ele queria falar com as autoridades diretamente. Como aquele era um lugar muito frequentado por militares e civis, era o lugar perfeito para que ele comunicasse suas críticas e o que ele tinha a dizer sobre o governo do local. E se nesta obrigação de restituir incorre os príncipes, pelos furtos que cometem os ladrões casuais e involuntários, que será pelos que eles mesmos e por própria eleição armaram de jurisdições e poderes com que roubam os mesmos povos? A atenção dos príncipes não é e nem pode ser essa, mas basta que esses oficiais, ou de guerra, ou de fazenda, ou de justiça, que cometem os roubos, que sejam eleições e feituras suas, para que os príncipes hajam de pagar o que eles fizerem. A obra de Padre Antônio Vieira, O Bom Ladrão, vai tratar sobre a corrupção e a injustiça que é aplicada na sociedade da época e na de hoje. Ele vai usar de artigos bíblicos para exemplificar como os pequenos ladrões que cometem pequenos furtos são punidos pela justiça da sociedade, enquanto os grandes ladrões que comandam o governo não são exibidos nem denunciados na mídia,
muito menos expostos. Furtam pelo modo conjuntivo, porque ajuntam seu pouco cabedal com o daqueles que manejam muito, e basta só que ajuntem a sua graça para serem, quando menos, meeiros na ganância. Furtam pelo modo potencial, porque sem pretexto nem cerimônia usam de potência. Furtam pelo modo permissivo, porque permitem que outros furtem e estes cumpram as permissões. Furtam pelo modo infinitivo, porque não tem o fim o furtar com o fim do governo, e sempre lá deixam raízes em que se vão continuando os furtos. A obra será dividida em 3 partes, começando com um exódio, que é onde o autor vai abusar de todas as suas estratégias para chamar a atenção do povo e principalmente das autoridades, que eram o público-alvo dele na época. No desenvolvimento, ele vai usar suas estratégias de escrita, desenvolvimento, exemplo, explicação e convicção para mostrar para as autoridades que ele pode mudar a cabeça do povo, que ele tem razão sobre o que fala e que ele pode impor um perigo às pessoas que mandavam nos cargos superiores. Na conclusão, ele vai usar do sentimentalismo e da razão para provocar um apelo de reflexão no povo e nas autoridades para que eles se repusessem e se revoltassem, ajudando a combatê-los. Grande lástima será naquele dia, senhores, ver como os ladrões levam consigo muitos reis ao inferno. E para que esta sorte se troquem em uns e outros, vejamos agora como os mesmos reis, se quiserem, podem levar consigo os ladrões ao paraíso. No exórdio, Vieira apresenta Cristo crucificado ao lado de 2 ladrões. O foco será no bom ladrão que se arrepende, como pode ser visto no fragmento. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse arrependimento sincero vai provocar a dúvida do porquê um ladrão pode ser perdoado e o outro não. E a partir daí, no texto de Vieira, ele vai discorrer sobre como a justiça humana e a divina são diferentes. Na peroração, Vieira intensifica o apelo moral, ficando quase que cara a cara com os governantes e diz: roubai menos, e talvez vós salvareis. Aqui ele não só faz uma crítica ao governo, mas também apela para o sentimentalismo, a redenção e a melhora, usando, como já mencionei, do sentimentalismo, que era clássico do barroco e da fé cristã, procurando por uma reflexão mais profunda. Para Luiz Roncari, Vieira é um exemplo raro na história da literatura. Sua vida e sua obra formam uma unidade indissolúvel. Nada do que ele escreveu foi apenas para ornamentar ou para cumprir uma obrigação religiosa. Roncari mostra que o que Vieira pregava no púlpito estava completamente ligado às causas que defendia na vida real: a proteção dos povos indígenas, a defesa dos cristãos novos perseguidos e a crítica aos abusos do sistema colonial. Roncari também destaca que, no Brasil do século XVII, o sermão tinha 3 grandes funções sociais: ensinar a fé, orientar comportamentos morais e intervir politicamente na sociedade. Vieira atuava exatamente nesses 3 campos, transformando o púlpito no espaço mais importante de debate público da época. Outro ponto fundamental em Roncari é a sua explicação sobre o conceptismo de Vieira. Segundo ele, o conceptismo não era só um recurso de estilo, mas uma arma intelectual usada para convencer, esclarecer e conduzir o público. Vieira raciocinava em camadas, construindo argumentos complexos para que o ouvinte chegasse por conta da própria conclusão proposta. Roncari mostrava Vieira como o maior mestre das palavras em ação, ou seja, como ele não tinha medo de expor a sua ideia e conseguir argumentos que fortalecessem de forma correta o que ele pensava, Luiz Roncari tinha uma posição de que Vieira sabia do que estava falando e com razão. José Alderaldo Castelo apresenta Vieira como o maior pregador de toda a tradição portuguesa e brasileira. Para ele, Vieira combina uma erudição imensa com uma clareza intelectual capaz de transformar temas religiosos em reflexões sobre a vida civil e moral. Castelo vê Vieira como alguém que renova o sermão, transformando-o em uma obra literária de altíssimo nível. Ao mesmo tempo, Castelo mostra que Vieira não separa religião e política. Seu discurso moral denuncia injustiças sociais, critica a cobiça que movia o sistema colonial e chama a atenção para os abusos de poder. Para Castelo, Vieira é a síntese perfeita entre fé, razão e a arte literária. Alguém que não se escondia por trás da religião e nem por opiniões mais filosófica, alguém que tinha sua própria força. Vieira representa a tensão do barroco, a luta entre o ideal cristão e a realidade cruel da colonização. Bose mostra que Vieira vive uma contradição, porque pertence à estrutura colonial, mas também a combate pela força da palavra.
O discurso de Vieira, segundo Bose, tem sempre um tom dramático. Ele denuncia, chama a responsabilidade e expõe os conflitos morais do seu tempo. Bose vê Vieira como alguém que transforma a palavra numa arma ética, numa forma de enfrentar as injustiças do mundo colonial. Para ele, o valor de Vieira está justamente na coragem de enfrentar o poder com argumentos lógicos, bíblicos e morais. Alguém que estava à frente do seu tempo, alguém que pensava com argumentos para defender a sua tese e alguém que era difícil convencê-lo do contrário, pois era alguém com um chão muito bem pré-estabelecido. Mas o do Moisés concentra-se principalmente na técnica literária. Para ele, Vieira é o grande mestre do conceptismo. Enquanto outros autores barrocos buscam a ornamentação verbal, Vieira trabalha o pensamento. Ele organiza ideias, cria conexões, surpreende o leitor pela lógica e pela engenhosidade. Moisés descreve os sermões como verdadeiras engrenagens do raciocínio. Cada parte se encaixa na outra de maneira rigorosa e persuasiva. Para ele, Vieira mostra o momento em que a prosa portuguesa atinge um grau de maturidade intelectual e estilística que antes não existia. É um autor que une forma, força, moral e perfeição formal. Depois de ouvir a leitura desses 5 críticos, fica claro por que Vieira continua relevante. Primeiro, pela defesa dos direitos humanos, sua luta pelos indígenas e pelos cristãos novos. Seu combate à ganância e sua crítica à violência mostram que o discurso ético de Vieira antecipa muitos debates modernos sobre justiça social, direito das minorias e dignidade humana. Segundo, pela força da retórica. Em uma época de fake news, manipulação e discursos rasos, Vieira ensina como argumentar com lógica, conhecimento e responsabilidade. Seu conceptismo não é enfeite, é raciocínio, aplicado à vida pública. Terceiro, pela capacidade de dialogar com diferentes áreas. A obra de Vieira atravessa teologia, política, economia, ética e literatura. Ele demonstra que a palavra tem poder real de intervir no mundo, algo extremamente atual para quem pensa em comunicação, educação, direito, filosofia ou ciência política. E por fim, Vieira continua atual porque nos obriga a pensar. Ele nos pergunta que tipo de sociedade queremos, como usamos a palavra, como enfrentamos as justiças. Por isso, sua obra permanece viva. Para um homem do seu tempo, ele pensava extremamente no futuro. Não tinha medo de dialogar, não tinha medo de argumentar, sabia que suas bases estavam corretas e, para uma pessoa de seu tempo, se importar com as minorias, demonstrava a imensa quantidade de empatia e visibilidade que Vieira demonstrava para as pessoas.